abrir a palavra de Deus num texto muito conhecido, Jeremias capítulo 18, versos de 1 a 6. Jeremias capítulo 18, versos de 1 a 6. Jeremias capítulo 18, versos de 1 a 6, diz assim: palavra do Senhor. Palavra de quem? Do Senhor. Veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Jeremias obedeceu, diz aí, desci à casa do oleiro, ou a rolaria, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem o quê? Me pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos, verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Talvez você esteja aqui hoje estragado por um relacionamento que é infeliz. Casou pensando que era o céu e você descobriu depois que é o quê? O inferno. Talvez o que está estragando você é a sua sexualidade. Você está viciado em pornografia na internet, que é tão fácil. É só estar ali disponível. Eu mesmo recebo. Essa semana passada eu recebi um convite para participar de um site de infidelidade de mulheres casadas acima de 50 anos. Falei, não dá para baixar a idade não, é só acima de 50. Você está sendo atacado toda hora, pela internet, pelo site. O pecado bate o que? A nossa porta. Os adolescentes, os jovens, muita gente estragada por problema de sexo, pornografia. Muita gente estragada por causa de bebida, de vício, de jogo. Você hoje, pela internet, você pode jogar em todos os cassinos do mundo, apostar dinheiro. Talvez você tenha uma razão para olhar para você e dizer: pastor, eu estou o quê? Estragado. Não tem jeito para mim. E você começa a cultivar essa atitude, essa maneira de pensar negativamente. E eu estou falando aqui para crente. Estou falando para descrente. Porque essa mensagem aqui do profeta é para quem? Para a casa de Israel. É o profeta de Deus falando ao povo de Deus. Gente que está estragada, gente que está machucada, gente que está quebrada, gente que está destruída, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e que precisa da restauração de Deus. Precisa que Deus o refaça, o restaure. E eu queria desafiar você a meditar comigo nesse texto e tirarmos algumas lições muito importantes para trazer esperança para você e para você sair daqui nesta noite dizendo: Deus vai consertar o quê? A minha vida. Amém? Deus conserta tudo. Deus conserta tudo. Havia um seriado, não é da época de vocês, chamado MacGyver. Conhece isso? MacGyver? Ele consertava o quê? Tudo. Não tinha um problema
não tinha uma dificuldade que ele não resolvia. É Deus. Professor Pardal. Resolve tudo. Não importa o seu problema. Há um ditado lá no Nordeste que diz: pau que nasce torto, morre torto. Mas se a graça de Deus se manifestar na sua vida, desse pau que nasce torto, morre o quê? Certo. Deus conserta. Deus restaura. Deus refaz. Amém? Diz aqui no versículo 18, palavra do Senhor que veio a Jeremias o quê? Dizendo. Deus é sempre prático. Deus cria cenários. Deus nos leva a pensar de uma forma concreta. E eu creio que quando a gente olha para esse texto, é como se um filme estivesse passando na cabeça da gente. Eu não sei quantos de vocês aqui já foram numa olaria, ou já viram um oleiro trabalhando, fazendo barro, fazendo vasos de barro. E é justamente nesse contexto, e provavelmente aqui essa olaria estava à beira de um rio, à beira de uma fonte de água, e há muito aqui no interior, aquelas olarias que fazem blocos, que fazem cerâmica, e você precisa do barro, você precisa de alguém que seja um artesão. E aqui nesse texto, Deus chama o profeta e diz: dispõe-te e desce à casa do oleiro. E eu vou ilustrar para você, através dessa casa do oleiro, que eu posso consertar a vida de vocês. Que eu posso consertar a vida de Israel. E esse texto é tão contundente, tão simples e tão objetivo, que qualquer criança pode entender esse texto. Mas Deus precisa primeiro ilustrar para o profeta como é que ele pode consertar todas as coisas, como é que ele pode consertar a vida do seu povo através dessa figura. Diz: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e quando você estiver lá, você o quê? Ouvirás o quê? As minhas palavras. Eu vou falar com você na casa do oleiro. Você já pensou nisso? Deus fala com a gente em tanto canto, né? Deus fala com a gente dentro do metrô. Deus fala com a gente quando a gente está no meio de um furacão. Deus fala com a gente de madrugada, deitado na cama. Deus fala com a gente em qualquer lugar, em qualquer circunstância. A gente ouve Deus falar. E quando Ele fala, Ele quer nos revelar a sua vontade, o seu querer. Ele quer trazer uma mensagem de esperança. Porque Deus diz que quando Ele fala, a sua palavra não voltará para si mesmo o quê? Vazia, mas fará tudo o que me apraz. Então Deus está falando com você nessa noite. Você está quebrado? Você está um caco? Caco mesmo. Quem já se sentiu um caco aqui na vida? Levanta a mão. Alguma vez. Não precisa ser todo dia, não. Um caco. Sabe qual é o valor de um caco? Nada. Há muitas ilustrações aqui. Deus vai pegar uma botija, vai quebrar uma botija e dizer: vocês, Israel, são como essa botija o quê? Quebrada. Vocês são o quê? Cacos. E cacos serve para quê? Jogar fora. Mas esse texto vai nos ensinar primeira lição. Quando ele desce à casa do oleiro, lê comigo o versículo 3. Vamos lá. Vamos ler juntos? 18:3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Em primeiro lugar, Deus, Ele é o nosso o quê? Oleiro. Deus, Ele é aqui o quê? O oleiro. Abra a sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64.
Acharam aí? Leia comigo o versículo 8. Versículo 8. O que diz aí? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso, nós somos o barro, e Tu o nosso, e todos nós. Você tem dúvida que Deus é o oleiro? Tem dúvida? A palavra de Deus nos diz que nós somos vasos. E que Deus fez vasos de todo tipo. Há vasos de honra e vasos de desonra. Há vasos de barro, há vasos de madeira, há vasos de ferro. E Paulo, lá em 2 Timóteo, ele vai falar que a igreja é como um grande ambiente, uma grande casa cheia o quê? De vasos. E ele diz, se nós nos santificarmos como vaso, nós seremos utensílios úteis nas mãos de Deus. Deus é o oleiro. E o que é interessante você observar, que esse oleiro, ele estava entregue o que é a sua obra. E qual é a obra do oleiro? Hein? O pianista toca piano. O baterista toca bateria. E o oleiro? Faz vaso. Ele está entregue o que é a sua obra. E aqui você tem que entender que esse oleiro, ele faz uma obra, ele faz um vaso de forma artesanal. Aqui nós não estamos numa indústria onde os vasos são feitos todos iguais. Ele faz cada vaso o quê? Individualmente. E você, presta atenção, você é um vaso único e exclusivo de Deus. Amém? E o oleiro, quando fazia o vaso, ele tinha uma matriz de vaso na sua onde? Cabeça. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus pensa em mim. Você nasceu do jeito que Deus pensou. Preste atenção. O oleiro está trabalhando, mas ele não tem uma matriz. O barro está nas suas mãos e ele vai confeccionar o tamanho, o modelo, tudo de acordo com o seu pensamento. Significa que você e eu, nós somos vasos exclusivos feitos pelo artesão divino, que é Deus, na sua soberania. Na sua soberania. Ele nos fez. O que eu acho interessante nesse texto, que ele está entregue à sua obra. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja lá em Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, o mesmo texto que nós lemos. Versículo 4, vamos ler juntos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele. Presta atenção, Deus trabalha fazendo-nos, Deus trabalha em nós, e Deus trabalha para quem? Para nós. Ele está entregue à sua obra. E a sua obra somos nós. E aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai concluir. O nosso Deus é um Deus que não recebe o nosso trabalho. Pelo contrário, o nosso Deus, ele não é servido por mãos o quê? Humanas. Ele trabalha em nós. Ele trabalha por nós. Mas é interessante,
Porque você muitas vezes se sente uma pessoa esquecida por Deus, amaldiçoada por Deus. Você acha que muitas vezes Deus não está preocupado com você, que Deus não está trabalhando a sua vida. Você acha que você nasceu porque sua mãe não tomou o anticoncepcional, você nasceu. Você acha muitas vezes que você é uma coisa que nasceu assim, ao acaso. Mas eu quero dizer para você nesta noite que você e eu, nós somos obras exclusivas o quê? De Deus. Ele nos fez. Ele nos fez. É tão interessante, porque lá em Gênesis, quando Deus vai criar todas as coisas, Ele diz, haja, haja, haja. E tudo passou a existir. Mas quando Ele vai construir o homem, diz, façamos o quê? O homem, a nossa imagem, hein? E na descrição diz que Ele faz, Ele pega do barro e nos faz, individualmente. Que coisa maravilhosa. Deus é o nosso oleiro. Segunda lição que a gente aprende nesse texto é que Ele está entregue a sua obra sobre o quê? As rodas. As rodas. Eu não sei se você conhece a figura aqui de um oleiro. Ele está com barro nas mãos, e aqui em cima tem uma roda, e aqui embaixo tem outra roda, e aqui com o seu pé ele vai rodando essa roda de baixo, e ela gira, e aqui nas suas mãos ele vai o quê? Moldando. O que é que essa figura nos ensina? Nos ensina é que as rodas são as circunstâncias da vida. É o tempo, é a história, são as circunstâncias, são os acontecimentos. Tudo aquilo que acontece conosco está dentro dessa roda. E nós estamos sendo burilados, nós estamos sendo formados pelas circunstâncias. Aliás, os grandes psicólogos, os pedagogos, dizem que a nossa personalidade é a junção de tudo aquilo que nós somos e de tudo aquilo que acontece o quê? Conosco. Tudo que somos, tudo aquilo que está no nosso DNA, tudo aquilo que está na nossa carta genética, somado às circunstâncias, à roda da vida, isso vai nos o quê? Moldando, nos formando. E talvez as circunstâncias da sua vida hoje são circunstâncias difíceis. São problemas que você não esperava, e essas coisas têm machucado você, têm destruído você. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, que essas circunstâncias estão nas mãos de Deus. É Ele que está fazendo a roda o quê? Girar. Girar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diz, pastor, mas eu estou viciado em cocaína. Tudo bem, meu filho, o que nós vamos fazer? Tem que sair dessa cocaína. Sai da cocaína, vai para a Coca-Cola. Deus vai libertar você. Pastor, eu estou com esse problema, eu sou crente, estou com essa situação, estou com essa dificuldade, eu já lutei, já tentei, minha vida está toda estragada, eu estou estragando os meus relacionamentos, eu estou estragando tudo ao meu redor. Em nome de Jesus, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar. Esse texto é maravilhoso, porque Deus é o oleiro, as rodas são as circunstâncias da vida, mas a terceira lição é que eu e você, Israel, nós somos o barro na mão do oleiro. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Nós somos barro, nós somos pó, e ao pó nós o quê? Voltaremos. Vocês já ouviram algum tipo de guerra que foi ocasionada, que foi criada por causa de barro? Os Estados Unidos brigaram com a Rússia por causa de barro. Já viram falar nisso?
Eles brigam por causa de quê? De petróleo, de água, de espaço. Mas ninguém briga por causa de quê? Barro. Essa tragédia que aconteceu essa semana, o minério de ferro é mais importante do que o quê? As pessoas. Sabe por que as pessoas não prestam? Porque elas são barro. E elas morreram debaixo o quê? Do barro. Porque barro não vale nada. E Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. Sabe para quê? Para mostrar para mim, para você, que nós somos o quê? Frágeis. Abra sua Bíblia no Salmo de número 103. Salmo de número 103. 103. Lê comigo o versículo 14, por favor. 103, 14. O que é que diz aí? Pois ele... Pó. O que é pó? Barro. Só misturar com água. E nós somos tão vaidosos, né? Ah, eu sou um pó assim, sou pó de aveia. Não tem lá os tricolores do Rio de Janeiro, os fluminenses, sou pó de arroz. Não vale nada, pó não vale nada. Pó. Nós somos pó e ao pó nós voltaremos. Somos nada. Mas é interessante que nós não somos nada, mas nós estamos o quê? Nas mãos do oleiro. Está na mão do oleiro. E há uma coisa aqui interessante que eu queria fazer uma aplicação para a minha vida, para a sua vida. E eu acho maravilhoso esse texto. Lê comigo o versículo 4. O que diz aí? Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou o quê? Na mão. Preste atenção. Onde foi que o vaso se estragou? Hein? Na mão de quem? Do oleiro. Isso diz alguma coisa para você? É que você está estragado, mas você está onde? Tem chance para você? Tem esperança? Tem ou não tem? Aquele que o Pai me deu, hein? Ninguém arrebatará da sua o quê? Mão. Louvado seja Deus, porque nós estamos estragados, nós somos pó, nós somos barro. Deus está trabalhando na nossa vida, mas Deus não nos joga fora. Não nos joga fora. Salmo 37, vamos lá. Salmo 37. Tem jeito para mim, pastor? Tem. Eu sou o pior crente, eu sou o pior filho, eu sou, pastor, você não sabe o que eu estou passando na minha vida. Deus te conserta, meu irmão. Você pode estar o maior caco. Você pode ser até pó de pemba, como diz na Bahia. Deus transforma você. Salmo 37. Versículo 24. Lê comigo. 37, 24. O que diz? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se você cair, você não vai ficar o quê? Porque Deus o quê? Não larga você.
Não importa o que você está passando como crente, não importa como está a sua vida, não importa como você está destruído, não importa como você está se sentindo, você não foi jogado fora, você está nas mãos de Deus, você está nas mãos do oleiro. Do oleiro. Agora volta para o texto. Volta para o texto. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou o quê? Na mão. Aqui uma pergunta sobre soberania de Deus. Porque a ideia que nós temos como calvinistas reformados é que ninguém pode, se nós estamos na mão de Deus, nós não podemos o quê? Ser estragados, porque nós o quê? É Ele que nos forma, Ele que nos faz. Mas eu não sei se você já viu o oleiro trabalhando, e Deus vai nos chamar a atenção para esse fato, porque às vezes, mesmo nas mãos do oleiro, como vasos, nós tomamos decisões, nós temos procedimentos, mesmo nas mãos de Deus, que irão o quê? Nos estragar. E dentro da soberania de Deus, dentro dos decretos de Deus, tanto os eletivos quanto os preteritivos, existem os decretos permissivos de Deus. E muitas vezes Deus permite que eu e você tomemos decisões, e essas decisões não são o projeto que Ele tem na sua cabeça para nos moldar, para nos formar, mas por causa disso nós nos estragamos. E Deus permite. Deus permite. Isso se chama, na teologia reformada, vontade permissiva, o quê? De Deus. Onde é que a gente aprende isso? Vamos ver lá no Salmo 81. Salmo 81. O que é que a palavra de Deus nos ensina? Salmo 81. No versículo 11 e 12, leia comigo, por favor. Salmo 81, 11 e 12. O que é que diz? Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar. Siga. Quem foi que deixou andar? Deus. Meu projeto para você é esse. O que eu tenho aqui na minha cabeça é fazer você um vaso extraordinário. Mas você não quer. Mas você desobedece. Mas você não se submete. Mas você não se entrega nas mãos do oleiro. E aí, acidentes acontecem. Circunstâncias acontecem. Problemas acontecem. E você acaba mesmo nas mãos de Deus, dentro da vontade soberana de Deus, da vontade permissiva de Deus, ele diz, o que você quer? Vou deixar. Siga os seus próprios conselhos. Vamos abrir o confessionário. Você já tomou alguma decisão aqui na vida que você se arrependeu muito? Deus disse para você fazer uma coisa, você fez outra, você quebrou a cara? Só o santo, levanta a mão. Deus diz, é desse jeito. Não, é desse jeito, eu entendo. Senhor, aprenda comigo. Tu és o aluno, eu sou o professor. E aí você vai descobrir que Deus tinha o quê? Razão. Razão. E aí nós nos estragamos, nós nos machucamos. Nós nos autodestruímos. Mas o que é lindo nesse texto, irmãos, é que esse texto é uma mensagem de esperança. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem o que lhe pareceu.
A impressão que eu tenho aqui é que antes, aquele vaso estava sendo feito, que estragou, não como bem lhe pareceu, mas agora é possível que eu e você possamos nos colocar nas mãos de Deus para que Ele faça na nossa vida como bem lhe vos parece. Vocês entendem assim? Diz amém aí. Deus pode fazer na sua vida o que bem lhe pareceu. Não é o que parece a mim, eu não quero ser isso, eu quero ser aquilo. Se eu pudesse pedir a Deus, se eu pudesse assim, que Ele mudasse a minha vida, eu queria acordar amanhã 15 quilos a menos. Um vaso transformado. Você não queria, não? E eu fico pensando, Senhor, eu não como muito e engordo. Por que eu sou esse vaso? Eu já estou parecendo um botijão, Senhor. Eu só estou usando paletó que fecha agora, os outros estão tudo apertados. Você já pensou nisso? Você queria ser diferente, mas não consegue. Você não tem força. Você queria que Deus mudasse a sua vida. Eu queria ser assim, pastor. Eu queria que Deus me libertasse disso. E o que é extraordinário aqui, no versículo 6, que é a aplicação da mensagem. Deus é o oleiro, as rodas são as circunstâncias da vida. Israel ou nós somos os barros na mão de Deus. Estamos na mão de Deus. Mas o que eu acho maravilhoso aqui é que nós somos passivos de transformação. Porque o barro, apesar de toda a sua autonomia, essa autonomia é limitada. Porque o oleiro faz de nós o que ele quiser. Aquilo que bem lhe parecer. Agora veja no versículo 6 a aplicação da mensagem. O que está aí no versículo 6? Aplicação. Deus faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Presta atenção que o verbo aí não é querer, mas o verbo é poder. Você acha que Deus pode mudar a sua vida? Pode ou não pode? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Deus pode mudar a minha vida, Deus pode transformar a minha vida. E Ele vai dizer aqui, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora, de forma prática, eu e você, como é que Deus pode fazer isso? O que eu preciso fazer para que Deus me transforme? A resposta está bem embaixo aqui. Está no versículo 11. 11. Diz assim, ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra, a favor ou contra? Contra. Se Deus é por nós, e se Deus for contra nós? Hein? Já pensou nisso? Ele diz, eu estou fazendo um plano o quê? Contra vós. Qual é a saída? Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. O que é que nós precisamos fazer? Nos converter. Quando? Agora. Quem? Cada um individualmente. Cada um. Cada um. Porque cada vaso é feito o quê? Individualmente. Individualmente. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quem entendeu a mensagem aqui, levanta a mão. Entendeu? Entendeu? Às vezes a gente diz assim, rapaz, essa mensagem foi tão boa, se fulano estivesse aqui...
Estou doido para chegar o vídeo para eu mandar para fulano, porque a gente sempre acha que o outro é que precisa o quê? De mudança. Mas vamos começar o ano calçando a sandália da humildade. Vamos orar, vamos colocar nossa vida. Quem precisa de mudança, vem aqui para frente para a gente orar. Eu já estou aqui, eu sou o primeiraço. Eu queria ser igual o pastor Hernandes, príncipe, princesa, cheio do Espírito Santo, assim e tal. Mas não consigo, tem tanta coisa da minha vida que precisa ser mudada. Só os desesperados, tá? Os mais calmos, fica aí. Vamos mudar. Tem um hino que quebra a minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser o quê? Um vaso novo. Um vaso novo. É tão bom, né? A palavra de Deus traz tanta esperança para a gente. Eu estava lá na praia e disse assim, Senhor, eu quero ser coisa melhor em 2019. Quero ser bom marido, bom pai, bom pastor, bom amigo. Senhor, quebra a minha vida, Senhor. Tem coisas que eu não consigo. O bem que eu quero fazer, esse eu não. E o mal que eu não quero. Mas uma bênção que nós temos é que Deus pode moldar a nossa vida, mudar a nossa vida. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, tão carentes, Senhor. Nós somos tão dependentes de Ti. E eu não preciso explicar para o Senhor o que nós somos, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, e o Senhor sabe que nós somos pó. O Senhor sabe. E nós queremos botar a boca no pó aqui nessa noite. E dizer para o Senhor, vem e nos molda, Senhor. Nos faz algo novo. Nos transforma. Nos liberta. Nos cura. Nos salva. Molda a nossa vida, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Tu conheces aqui, ó Deus, a luta de cada um, os problemas, as angústias, as fraquezas, os pecados. Pecados, ó Deus, que mesmo perdoados e libertos por Ti, estão presentes na vida e que precisam ser, de uma forma definitiva, libertos, Pai, transformados. Faz isso, Pai. Nós não queremos viver uma vida de falsidade, de hipocrisia. Nós não queremos viver uma vida, Senhor, cheia de culpa, cheia de desilusão, de impotência. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nós queremos ter uma vida vitoriosa. Nós queremos ter uma vida espiritual, de santidade, de plenitude do Teu Santo Espírito, Pai. Queremos andar em novidade de vida. Então faz isso, ó Deus. Cura o Teu povo nessa noite, sara o Teu povo, transforma o Teu povo, muda a vida do Teu povo. Glorifica o Teu nome. Cumpre essa promessa do profeta, porque o problema de Israel é o meu problema aqui nessa noite. Nós precisamos ser transformados por Ti. Nós queremos Te agradecer, Senhor, de uma forma toda especial, porque apesar de ser vasos estragados, o Senhor nunca nos jogou fora. O Senhor trabalha na nossa vida, o Senhor transforma a nossa vida, o Senhor modifica a nossa vida, o Senhor trabalha na nossa vida. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Porque nós sabemos que um dia, Senhor, nós seremos vasos glorificados na Tua presença. E o Senhor glorificará o Seu nome, o nome de Jesus, na vida de cada um aqui. Porque o Senhor completou essa obra maravilhosa de transformação, de santidade, de glorificação. É o que nós oramos humildemente, agradecidos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.